Olá pessoal, e aí? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia e hoje falaremos sobre biscoitos? Claro que não! Falaremos sobre como esse biscoito pode ser aproveitado pelo meu, pelo seu, pelo nosso corpo para a produção de energia. Falaremos de um sistema muito importante chamado sistema digestório. Quer conhecer mais? Vem comigo! Sistema digestório, um sistema muito importante para todos nós. Um sistema que é importante porque é a partir dele que retiramos os nutrientes capazes de montar o nosso corpo e retiramos dele toda a energia capaz de mover, de nos fazer pensar, enfim, para que possamos realizar todas as nossas ações. Então, antes de falar das partes do sistema digestório, é muito importante que a gente tenha uma visão geral sobre ele. Então, eu vou colocar aqui a figura do sistema digestório para que vocês possam acompanhar comigo. Vamos dividir esse sistema em três compartimentos. Três compartimentos que depois a gente vai trabalhar eles de forma um pouco mais detalhada. O primeiro compartimento é a boca. É na boca que eu inicio todo o processo de digestão. Da boca, eu vou para o estômago. No estômago, eu tenho um processo de digestão químico bastante importante, um pH diferenciado, um nível de acidez bem diferenciado. E eu já começo a absorver uma ou outra substância. E no intestino, ou melhor, nos intestinos, que a gente vai ver lá na frente que são divididos em delgado e grosso, eu tenho a continuação da digestão e praticamente toda a absorção de tudo aquilo que é importante para mim. Então veja, boca, estômago e intestinos formam os três compartimentos. E é claro que existem estruturas que ligam cada um desses compartimentos e existem órgãos chamados de órgãos acessórios, tal como o pâncreas e o fígado, com função muito importante para a gente. E depois que esse alimento passa por todo o sistema digestório, ele sai exatamente pelo ânus, como vocês bem já sabem. Então, vamos lá. Vamos tentar destrinchar cada uma dessas partes. Vamos direto para a boca. A boca tem várias funções. A boca pode ser utilizada para milhões de coisas diferentes, mas não importam essas milhões de coisas. Eu preciso que vocês saibam as coisas voltadas para o sistema digestório. Eu sei que a boca pode ser utilizada para passar batom, no caso de algumas pessoas. Pode ser utilizada para beijos, pode ser utilizada para falar mal do colega. Mas, quando se fala em sistema digestório, a boca tem duas funções. A primeira função é a função mecânica de digestão. A digestão mecânica tem relação com os dentes que estão na nossa boca. Todos os dentes têm funções diferentes, ou seja, os dentes têm funções especializadas. Alguns dentes são responsáveis por triturar, outros por dilacerar, outros por picotar o nosso alimento. Então, cada dente que se encontra na sua boca tem função importante. Esse dente, ou esses dentes em conjunto, vão quebrar o alimento, vão fragmentar o alimento. Por isso a função de digestão física. Física porque fisicamente você acaba torcendo, quebrando, cortando esse alimento para que ele tenha uma maior área de contato. O que significa uma maior área de contato? Uma maior área para que todas as enzimas, seja da boca, do estômago, enfim, do intestino, possam agir sobre esse alimento, levando a uma digestão mais rápida e mais eficiente. Então, mastigar bem o alimento faz toda a diferença para uma boa alimentação, ou melhor, para uma boa digestão. A boca tem os dentes, portanto, uma digestão mecânica. E também tem, veja aqui, a digestão química envolvida. Existem glândulas na minha boca que são responsáveis por produção de saliva. E nessa saliva eu encontro uma enzima importante. Essa enzima ela tem o nome de amilase salivar. Amilase salivar, o próprio nome já está dizendo a sua função. Amilase. Ami vem de amido, ase vem de enzima, quer dizer, vem de um sufixo que remete a uma enzima. Então, amilase é a enzima que quebra amido. E se você bem lembra o que é o amido, amido é um polissacarídeo.
Como polissacarídeo, ele é uma molécula grande, formada por várias moléculas de glicose presas umas às outras. Então, quando você saliva, você produz amilase salivar, e quando você começa a comer algo com amido, como por exemplo o biscoitinho que eu apresentei para vocês, feito de farinha. Lembra lá? Amido é o carboidrato de reserva dos vegetais, encontrado em raízes. Então a farinha é um grande exemplo disso. Quando eu começo a comer, a digestão química já se dá aqui. Mastigo, abro área para que ou exponho área para que essa enzima venha digerir esse meu carboidrato polissacarídeo. Então o amido começa a ser quebrado em moléculas de maltose. E aí eu vou fazer a ingestão. Quanto mais tempo esse alimento passa na minha boca, maior é o grau de digestão. Mas saibam que a digestão não acontece completamente na boca. Eu vou precisar de outras estruturas no meu corpo, outras regiões do meu sistema digestório, para terminar essa digestão. Então, ao mastigar, a amilase salivar entra em contato. Então, só um instantinho, a amilase salivar tem mais um nome, anota aí. A amilase salivar também pode ser conhecida como ptialina. Ptialina ou amilase salivar, exatamente a mesma coisa, tá certo? Bom, mastiguei bastante, eu engulo o alimento. Esse alimento vai precisar descer pelo meu esôfago. Na verdade, quando eu tateio aqui o meu pescoço, eu sinto um cano cheio de anéisinhos. Esse não é o meu esôfago, essa é a minha traqueia. O meu esôfago está exatamente atrás. Então, dá uma olhada nessa figura. Ao sair da boca, o meu alimento ele se dirige ao esôfago. Antes de chegar ao esôfago, ele encontra uma região chamada de faringe. A faringe, ela é a região que separa, na verdade, é utilizada no final dela para que eu tenha uma separação entre o sistema digestório e o sistema respiratório. O sistema respiratório com um cano que a gente vai chamar de traqueia, que vai levar o ar para os meus pulmões. Logo atrás eu tenho o meu esôfago, que vai levar o alimento direto para o meu estômago. Esse esôfago e essa traqueia, eles são protegidos por uma estrutura chamada de epiglote. Toda vez que eu respiro, essa epiglote ela fecha o meu esôfago, mandando ar exclusivamente para os meus pulmões. E toda vez que eu como alguma coisa, comi um pedaço de biscoito, eu preciso fechar a minha traqueia para que o alimento vá direto para o meu estômago, descendo pelo meu esôfago. Então é por isso que falar e comer ao mesmo tempo às vezes dá errado. É por isso que falar e comer ao mesmo tempo às vezes eu engasgo. Significa dizer que esse alimento ele tentou ir pelo caminho errado e aí eu acabo jogando o ar para fora dos meus pulmões como uma reação para mandar esse alimento para fora, para que ele não chegue ao meu pulmão. Compreendido? O meu esôfago é uma estrutura muscular e que ele faz movimentos que vão empurrar o alimento até a parte do meu estômago. Então o alimento entra por esse esôfago e ele vai sendo empurrado cada vez mais até o estômago. Espera um instantinho que eu vou trazer um exemplo para vocês. Imagina só essa meia aqui, como se fosse o meu esôfago. O alimento, que é esse pregador, quando entra no esôfago, ele precisa ser levado para o meu estômago. Então o esôfago vai apertando, vai sofrendo, vai movimentando esse bolo, esse alimento, até a parte do estômago. Acontece que o alimento aqui, você percebe o alimento aqui, o alimento aqui, esse alimento, por conta dessas ondas, ele vai sendo empurrado para baixo. Caso eu fique de cabeça para baixo, o alimento não volta, ele não cai, ele continua sendo empurrado por movimentos que são chamados de movimentos peristálticos. E aí, quando ele chega no estômago, esses movimentos peristálticos cessam e aí eu tenho o alimento sendo deixado no estômago. Bom, só para vocês entenderem, esse alimento é levado por movimentos peristálticos até o estômago e esses movimentos impedem com que o alimento retorne para a minha boca. É um movimento que, a princípio, é unidirecional.
Uma coisa importante antes de chegar no estômago, que eu preciso falar para vocês, é que a amilase salivar, aquela enzima que a gente falou que trabalha digerindo amido na boca, ela funciona muito bem em pH neutro. O mais próximo ao 7 para ela, melhor o seu funcionamento. No momento em que, com o auxílio da língua, eu faço a deglutição desse alimento, desse bolo alimentar, no momento que ele desce pelo meu esôfago e chega ao meu estômago, ele encontra uma bolsa repleta de um ácido chamado de ácido clorídrico. O ácido clorídrico é um ácido que tem um pH, que deixa o meu estômago com um pH mais ou menos igual a 2,5. Um pH extremamente ácido. Lembra aqui bem rápido, lembra da escala de pH. Um pH ácido vai de 0 a quase 7. Tudo que é abaixo de 7 é ácido. Tudo que é acima de 7 é básico. Então, a minha escala vai de 0 a 14. Com 7 sendo neutro, obviamente. Então, um pH 2,5 é um pH muito ácido. No momento em que a amilase salivar chega junto com o bolo alimentar no estômago, pum, ela é desativada, ou melhor, inativada. E aí começa-se o processo de digestão de proteínas. Então, olha aqui, a digestão de proteínas é aquilo que marca a ação, ou melhor, a função do meu estômago. No momento em que esse alimento chega ao estômago, ele encontra uma enzima que precisa estar ativa. Antes de ativá-la, segue aqui um pouquinho comigo. Estou mastigando o alimento. Nesse processo de mastigar o alimento, o meu cérebro percebe que vai chegar alimento, vai chegar comida ao estômago. Então ele precisa preparar o ambiente para que essa comida chegue. Uma enzima que digere proteínas, que é chamada de pepsinogênio, que é a enzima inativa, ela vai ter que se tornar ativa. Perceba só isso. Então ela está normalmente inativa, até porque se ela tivesse sempre ativada, eu teria problemas no meu estômago, eu teria agressão dessa própria enzima à parede, às células do meu estômago. Então ela está lá inativa. No momento em que eu mastigo, o meu cérebro recebe a informação e manda um disparo de informações para o meu estômago falando, está na hora de ativar. Como é que se ativa o pepsinogênio? Liberando o ácido clorídrico. O ácido clorídrico entra em contato com o pepsinogênio, transformando ele na sua versão ativa, que é chamada então de pepsina. A pepsina, então, quando encontra proteína vinda diretamente do esôfago, inicia-se o processo de destruição, ou melhor, de desmonte das ligações peptídicas, das ligações entre aminoácidos que formam essa proteína. Então perceba bem essa reação. Ao mastigar, você dispara um sistema que ativa a enzima capaz de digerir proteínas. Então, se você masca um chiclete, já parou para pensar o que acontece no seu estômago? Ao mascar o chiclete, você liga esse processo, mas chega a comida lá? Não. Por isso que as pessoas falam, por isso que todos falam que mascar chicletes pode ser ou pode trazer problemas para o seu estômago. Eu consigo ativar essa via de produção ou de ativação do pepsinogênio e transformação dele em pepsina através de vários fatores. O estresse pode levar a essa ativação, então eu aumento a acidez, jogo mais ácido clorídrico. Diversas situações podem levar você a uma produção maior desse ácido clorídrico. Mas, nesse momento, o que nos importa é a mastigação. A mastigação, que é um processo importante para fragmentar o alimento na nossa boca através da digestão física, é um processo que ativa toda a cascata de transformação das enzimas que estão no nosso estômago. E aí você inicia o processo de digestão de proteínas. Então marca aí, estômago, digestão de proteínas, através dessa reação que você acompanha aqui do meu lado. Bom, meninos e meninas, uma pergunta que se faz nesse momento é, já que a pepsina digere proteínas, por que ela não digere o meu estômago? Bom, a resposta é simples, a resposta é fácil e vamos a ela. Na verdade, o seu estômago está recoberto de um tipo de polissacarídeo que vai criar uma barreira que impede o contato das células do estômago com o próprio ácido. Isso protege.
É óbvio que essa proteção pode ser vencida. Se eu tiver uma grande produção de ácido clorídrico durante muito tempo, essa proteção vai ser, obviamente, retirada e eu vou ter agressões ao meu estômago. Se eu tiver, por exemplo, uma bactéria vivendo lá, existe uma bactéria que pode viver no meu estômago chamada de H. pylori, ela pode também retirar aos poucos essa cobertura de proteção das células do meu estômago, levando a uma agressão. Você provavelmente já escutou falar em gastrite, provavelmente você já escutou falar em úlcera estomacal. Então, a gente está caminhando para aí. Primeiro eu começo com um processo inflamatório, depois eu começo com lesões na própria epitélio do meu estômago, certo? Então, o estômago é uma bolsa protegida contra essa acidez severa, protegida contra as enzimas que digerem proteínas, mas não imune totalmente a elas. É muito importante que você tenha uma boa alimentação, que você tenha um bom controle emocional, que se estresse menos, e é muito importante que você evite comer alimentos que vão estimular um processo de acidez maior no seu estômago, certo? Bom, esse alimento que é trabalhado no seu estômago, ele chama-se de quimo. No momento em que eu tenho o quimo formado, eu tenho o alimento totalmente trabalhado pela acidez estomacal e esse alimento precisa sair do estômago e ir para a próxima parte do meu sistema digestório, que é o meu intestino delgado. Mas antes de descer para o intestino delgado, tem uma curiosidade interessante aqui. O meu estômago não tem só a função de digestão, ele também inicia o processo de absorção e tem uma substância que é rapidamente absorvida ali. Você quer saber qual? É o álcool. Então uma pessoa que bebe um pouquinho na sexta-feira, no sábado, a gente sempre conhece alguém que já tomou ou toma, faz uso de bebida alcoólica. Ao beber álcool, o seu estômago absorve muito rapidamente essa substância que vai cair no sistema circulatório e fazer todos os efeitos no sistema nervoso que você já conhece. Então uma pessoa tem a possibilidade de ficar bêbada muito rápido por conta exatamente do sistema de absorção dessa substância, que já é logo de cara no estômago. Basta passar pela boca, pela faringe, descer o esôfago, pronto, está no estômago, é absorvido. Não é à toa que algumas pessoas que já têm traquejo com esse tipo de bebida costumam beber e comer comidas gordurosas, o que dificulta a absorção dessa substância pelo estômago e retarda um pouco o efeito dele no nosso sistema nervoso central, no nosso cérebro. Bom, mais uma curiosidade interessante e importante que eu tenho para falar sobre estômago, esôfago e boca é que toda vez que você come alguma coisa que não está muito bem, não está muito boa, que está, por exemplo, estragada, a sua língua é capaz de perceber essas nuances de substâncias que dão indício de estragado, dão indício de podre, e aí você nem engole. E aí, por conta das suas papilas gustativas, são células perceptoras de gosto que estão na sua língua. Mas vamos supor que você tenha ingerido ainda assim um alimento estragado. Se o seu corpo percebe que esse alimento está estragado ainda no estômago, você tem um movimento de peristalse retrógrado, ou seja, o alimento é empurrado para cima e aí você o coloca para fora. Isso acontece no álcool também, já que a gente acabou de falar dele. Toda vez que uma pessoa bebe em grandes quantidades, ela tem ânsia de vômito e o vômito propriamente acontecendo. O nosso corpo percebe o excesso dessa substância tóxica e ele começa um processo de peristalse retrógrada, peristalse num sentido contrário, e joga o excesso de álcool para fora. E aí você joga ele e todo o miojo, e todo o fandangos, enfim, todos os alimentos que você comeu junto com aquela bebida alcoólica. Bom, depois desse momento nojeira da nossa aula, a gente continua a descer com esse quimo, que ele vai direto para o meu intestino delgado. Diferente do estômago, o intestino delgado não tem um pH ácido. E quando ele chega ali, ele chega ácido, porque ele traz um pouco desse ácido clorídrico com ele. No momento em que ele chega no intestino delgado, na sua primeira porção, chamada de duodeno, o intestino delgado é separado em duodeno, jejuno e íleo. A primeira porção é o duodeno. Quando ele chega no duodeno, uma informação é lançada direto do intestino para o pâncreas. E o pâncreas passa a produzir uma substância que vai
basificar, que vai neutralizar um pouco o pH desse quimo. Essa substância é o bicarbonato. Então esse pâncreas, no mesmo momento, começa a lançar no intestino delgado, no duodeno, uma série de jatos de bicarbonato, tornando o pH mais propício para que as enzimas do próprio pâncreas possam funcionar. Então o pâncreas torna o meio num pH, deixa o meio no pH perfeito para o seu funcionamento, então ele começa a liberar diversas enzimas. Vou liberar tripsina, por exemplo. Tripsina é uma substância que vai quebrar aquilo que ficou da proteína. Vai liberar a amilase pancreática, que vai continuar o processo de quebra do amido. Vai liberar nucleases, que vai quebrar material genético, enfim. Vai liberar uma série de enzimas com ação sobre aquele bolo alimentar, levando a uma completa fragmentação dos nutrientes que lá estão, para que eu possa absorver. Mas existe uma substância que precisa ser separada em gotículas antes da ação das enzimas do pâncreas. Que substância é essa? É o lipídio que eu ingeri. É toda a gordura, é todo o óleo que eu ingeri no meu alimento. Então, para que isso aconteça, o meu fígado vai entrar em ação. O fígado produz uma substância chamada de bile. A bile se armazena na vesícula biliar e toda vez que o quimo chega ao intestino delgado, que chega ao duodeno, essa bile ela é liberada e ela emulsifica. Emulsificar não é digerir. Emulsificar é fazer uma separação em pequenas gotículas para melhorar a ação, para aumentar a área de ação das enzimas produzidas pelo meu pâncreas. Então, se eu estou falando de lipídios emulsificados, qual é o nome da enzima que vai quebrar lipídios, que vai digerir lipídio? Bom, beleza, se você lembrou bem da aula de lipídios, da aula de enzimas, a gente está falando das lipases. Então, lipases serão produzidas pelo pâncreas para poder digerir, agora sim, esse lipídio. Então, veja só, pâncreas e fígado vão produzir substâncias que vão facilitar o processo de digestão. E é claro que mais substâncias são produzidas também pelos enterócitos, ou seja, pelas células do meu intestino delgado. Mas aí todo o processo de digestão começa a ter fim. Então, aquele quimo, ou melhor, aquele alimento processado lá do meu estômago, já pré-trabalhado por conta da enzima que lá reside, da acidez daquele órgão, quando ele chega ao intestino delgado, ele passa então a sofrer a ação das enzimas do próprio intestino, do pâncreas, e passa a ser emulsificado pela substância produzida pelo fígado. Ele se deixa de ser quimo e torna-se agora uma substância chamada de um bolo chamado de quilo, certo? O quilo tem propriedades químicas e propriedades nutricionais diferentes. No intestino delgado, eu ainda encontro mais um processo importante. O intestino delgado ele é bem grande, certo? Bem grande para dar tempo de fazer com que todo o alimento seja digerido e muito grande para um motivo. É nele que toda ou grande parte da absorção de nutrientes acontece. É exatamente nele que eu encontro células especializadas em absorção. Dá uma olhada aqui do lado, você vai ver a forma dessa célula. Essa célula tem pequenas voltas ou pequenas extensões de sua membrana plasmática. Essas células têm aquilo que nós chamamos de microvilosidade. O que uma microvilosidade faz? Aumenta a área de absorção. Então, quanto mais microvilosidades, maior a minha área de absorção. E aí eu consigo absorver esses nutrientes. Todo o processo de digestão tem um único motivo: pegar o alimento grande e torná-lo pequenininho, porque eu não consigo colocar um biscoito dentro da célula. Eu preciso quebrar nos seus compostos mais básicos para poder inserir nas minhas células e passar a utilizar aquele composto da melhor forma possível. Então, meninos e meninas, quando ele está caminhando lá pelo meu jejuno e se dirigindo ao ilho, eu estou absorvendo todos os nutrientes através das microvilosidades. E aqui cabe um parênteses.
Algumas pessoas têm uma doença chamada de doença celíaca ou intolerância ao glúten. Bom, essas pessoas que têm doença celíaca, quando comem algum alimento com glúten, elas têm a destruição parcial dessas microvilosidades. E aí você já consegue imaginar o desespero que vai ser para essa pessoa. Ela vai ter vários sintomas, desde diarreias, gases se acumulando no seu intestino, até problemas de pele ela pode ter, mas o que vai se estabelecer de muito importante é que ela vai ter dificuldade de absorção de nutrientes. Então ela precisa se alimentar de coisas que não tenham glúten, e é muito difícil hoje. Na verdade, hoje já é mais fácil um pouco, mas a grande parte dos alimentos ela é feita de farinha, e a farinha é rica nessa substância que para os celíacos é um grande problema. O alimento, então, percorre todo o meu intestino delgado e ele se dirige para o intestino grosso. E olha aqui o intestino grosso. O intestino grosso ele é quebrado em 3 partes. Cólon ascendente, cólon transverso e cólon descendente. No descendente ele tem uma curva em forma de S, chamada de curva sigmoide, e ele termina no ânus, por onde sai todas as fezes que nós produzimos. Ok? Então o alimento precisa passar por todo esse trajeto ainda para, no final das contas, ser liberado pelo nosso corpo. O que acontece de importante no intestino grosso? Bom, fácil, rápido. O intestino grosso é o grande responsável pela absorção de água. Bom, a água é a última coisa que nós absorvemos de tudo aquilo que faz parte desse nosso processo de digestão. Por alguns motivos. Bom, o primeiro motivo é porque eu preciso desse alimento, ou desse bolo alimentar, passeando pelo meu sistema digestório de forma pastosa. Ele não pode ficar de forma sólida, porque senão ele poderia provocar machucados, feridas, ele poderia gerar processos inflamatórios ao longo do meu intestino. Não é legal, a gente espera que isso não aconteça. Então, somente no intestino grosso, no meio metro final do meu intestino, que eu tenho a absorção de água. Quanto mais tempo esse alimento fica no intestino, maior é a taxa de absorção de água e mais pétrea, mais dura, mais seca, essas fezes se estabelecem e essas fezes ficam lá no meu intestino. Então, algumas pessoas têm aquilo que é chamado de prisão de ventre. A prisão de ventre nada mais é do que uma pessoa que tem uma frequência de visitas ao banheiro reduzida, visitas ao banheiro para defecar reduzidas. Então, o ideal mesmo, é que a gente visite o nosso banheiro uma vez por dia. Todos os dias, se você tiver o seu intestino funcionando perfeitamente, você vai todos os dias e libera aquele bolo alimentar que não teve nutrientes absorvidos, que se deposita no seu intestino grosso, você pode liberá-lo sem problema algum. Ah, mas Leandro, olha só, eu vou uma vez a cada 2 dias, isso é um problema? Bom, não é um problema. Você pode ir uma vez a cada 2 dias também. Mas existem pessoas que vão uma vez por semana. Essas, posso dizer para você, cuidado. Porque quanto mais tempo você fica com as fezes no seu corpo, mais ela pode gerar pequenas feridas no seu intestino. Prisão de ventre, a princípio, quando ela é ocasional, não traz problema nenhum. Mas quando ela é um evento que acontece frequentemente, ela aumenta a chance de doenças intestinais, inclusive de câncer de intestino. Então, muita atenção. Se você tem prisão de ventre, beba bastante água, faça bastante exercício e coma muitos vegetais, porque as fibras dos vegetais são importantes para dar mobilidade no meu intestino, fazendo com que as fezes saiam normalmente, tranquilamente. Certo? Então, depois disso tudo, espero que você tenha compreendido a trajetória e a função de cada parte do meu sistema digestório. Bom, espero que vocês tenham compreendido todo o sistema digestório. Vou continuar comendo meu biscoito aqui. Não esqueçam de fazer suas anotações, não esqueçam de acessar o caderno, fazer esquemas, porque isso é muito importante e ajuda a fixar. Mapas conceituais são importantes. Se você não sabe fazer, por favor, comece o mais breve possível, porque eles ajudam a organizar todo o conteúdo na cabeça. No mais, um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.